Bom dia a todos. Vamos dar início à reunião da RNTI do mês de julho de 2015. Acolhendo aí o Beto de Londrina, o Marcelo de Campinas, a Marisa de Francisco Beltrão, o Marco, a equipe da Rappen, né, não está o nome, da Rappen lá de Varginha, o Fersan de São Paulo, o Lourinho de Franca, o Sr. Luiz de Uberlândia, o Joanelli de São José do Rio Preto, o Zé Nascimento de Ourinhos, também a Maria Tereza de Ourinhos, o Guilherme de Curitiba, o Eudes de Goiânia, a Jacira de Salvador, o Wilson da Caltech de São Paulo, o Cláudio de Campinas, o Clênio de Timbaúba, o Silvio de Maringá, o Alfredo e o Neto de Londrina, o Agatângelo de João Pessoa, o Marcelo de Tatuí, estado de São Paulo, o Herbert de Varginha, o Herbert e a Geisa, lá da Pontual de Varginha, o Lincoln de Presidente Prudente, Dorival de Curitiba, também o Rogério de Curitiba, Jonatas e o Jonathan de Natal, o Júlio de Sinop, Mato Grosso, o Reinaldo, o Vinícius, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, seu Lima de Cuiabá, o Renato Biancardi de Andirá, no Paraná, o Edson, lá de São Mateus do Sul, o Adam de Maceió, o Kleber, lá de Campina Grande, na Paraíba, a Bianca da Caltech de São Paulo, a Marivalda de Salvador, a equipe da Inficia, o Michel, lá da Exarril do Rio de Janeiro, a Silvia de São José dos Campos, o Lázaro de Feira de Santana, na Bahia, o Agenor de Coronel Vivida, no Paraná, e a Jumara de Irati, no Paraná, a equipe do comercial, a equipe da infraestrutura da Isaac também presente, Letícia, o Isaac, o Marcos, lá de Cuiabá, o Maicon de Bandeirantes, também, a CA, e também é nosso parceiro de ensino, da Pax e Bytes, a equipe da Sun Software, lá de Três Pontas, e o Renato Luiz. Essas duas últimas eu vou pedir a gentileza que, ao entrarem na nossa sala de videoconferência, fazer o cadastramento iniciando com o código da SEAS, tá? São 4 dígitos. Agradecemos a presença de todos e, mais uma vez, ficamos aí tristes com a ausência dos demais. Vamos dar início já à nossa pauta, que hoje está bem recheada, passando a palavra ao nosso diretor comercial, Dr. Romeu Dematê. Bom dia a todos. É com grande satisfação que mais uma vez nos fazemos presente nessa reunião, né, dia 1/7/2015, um ótimo dia e oportunidade para reflexão. Por que destacando esse dia? Porque é fim de um primeiro semestre e começo do segundo semestre, né? O que se projeta, o que se faz no ano, pode ser medido por esses 6 meses e pode ser projetado também para os próximos 6 meses. Então, é um dia de reflexão, vamos considerar assim, ok? Nesse dia, oportunamente, como primeiro, eles têm isso em tela? Tá lá? Então, como primeiro item nosso de comentário, é a nova versão 3.501. Apelidamos numa circular essa versão de campeã, justamente para refletir aos clientes todo o trabalho que nós realizamos e as solicitações durante o primeiro semestre, e que o conteúdo desta versão, ela contempla muito das solicitações. Então, nós estamos aqui colocando esse tema porque foi ou está sendo dirigida uma circular aos clientes. Já foi, não? Nós já devíamos ter ido com essa circular, porque nós gostaríamos que tivesse ido antes dessa reunião de hoje, inclusive, certo? Mas vocês vão tomar conhecimento dessa circular, que é um resumo
do semestre sendo apresentado aos clientes. 2, diretos. O que nós temos que comentar do diretos, além do sistema em si, é o seguinte: nós conseguimos com o parceiro que os escritórios de contabilidade pequenos podem usar o direto sem custo. De repente, por que isso? Porque o nosso concorrente vai em escritórios, cliente nosso, e diz: a Exatos não tem o gerenciador de escritório. E às vezes começa a conversa de migração por aí. Então, tem sim, se ele não usa o direto todos, ensina ele a usar o direto lá, é de graça para ele, é uma maneira de segurar o cliente. É uma maneira de retenção. Vamos começar a guardar esse termo, que ele será suficientemente trabalhado nesse segundo semestre ainda. Nós estamos falando em retenção. Então, o direto foi para isso. Agora, convenhamos, dizer que o direto não funciona, meu Deus do céu, eu conheço vários escritórios rodando o diretos e muito bem rodados. Inclusive, foram realizadas várias interconexões para facilitar o uso em trazer arquivos, etc. Então, o diretos é um instrumento na mão da CA? É assim, né? Vamos deixar bem claro, porque depois nós vamos entrar nas exigências e metas também. O Eficatos. O Eficatos é um produto nas nuvens, com toda a tecnologia que fala também o mercado e a concorrência, que está à disposição, né? Então, nós temos que falar, divulgar o Eficatos, né? Embora ele não tenha uma vertical definida, mas ele tem a característica de ser na nuvem, porque muitas CAs vieram a nós e não, a Exatos precisa modernidade, a Exatos precisa vanguarda. O Eficatos é vanguarda. Ok? Bem, ao falar do Eficatos, o assunto seguinte, que fala de oportunidades de mercado, nota fiscal ao consumidor eletrônico, nota fiscal eletrônica de serviço de comunicação, NFSC. O que eu tenho primeiro a colocar nisso? A Informaticia saiu na frente e lançou as notas fiscais ao consumidor eletrônico no Amplos. Fez o Amplos já contendo essa questão. Por quê? Porque é oportunidade de mercado. Tem muitas empresas agora que vão procurar por nota fiscal. É questão de um boom rápido, né? Então, eu vi aqui por Londrina, várias das nossas CAs já venderam, vamos dizer, essa parte do sistema do Amplo. E eu pus Arandu aí só para citar o seguinte coisa. Arandu, quando se trata de loja que a necessidade é grade, é o caso que o projeto é o Arandu, certo? Tá? Então, quis destacar apenas isso. Mas não vamos perder o foco. O foco é oportunidade de mercado, nota fiscal, consumidor eletrônico. E por incrível que pareça, eu vi alguns contratos, esse é um nicho de mercado a ser destacado. Nota fiscal eletrônica, serviço de comunicação. O Beto, se eu não me engano, fechou uma rádio, para vocês tomar uma base, que é a Brasil Sul, em Londrina, por R$ 1.200 de implantação e R$ 200 por mês somente pela nota eletrônica de serviço de comunicação. Então, a oportunidade de mercado, sim. Muito bem. Outro item, agente de controle de qualidade. Aqui eu gostaria de historiar, exemplificar o seguinte fato. Nós pegamos um companheiro nosso, que é o Tiago Dutra, que já trabalhou conosco no call center. Hoje, ele montou um escritório de contabilidade, é usuário da Exatos e tem relacionamento conosco. Estrategicamente, ele se posicionou
junto ao mercado, solicitando sistemas para o escritório dele, sem dizer que era Exatos. E aí ele ouviu absurdos o que a concorrência fala da Exatos. Não vamos ver se é por dor do cotovelo, se o que é, mas a guerra que eles fazem é grande. A ponto de eu querer me basear numa frase: a injustiça que se comete a um é uma ameaça a todos. Até estou descrevendo uma circular baseado nisso. Vamos gravar lá: a injustiça que se comete a um. Por quê? Porque, no caso, a Alterdata tem cometido injustiça conosco. Ele não deve citar nome, mas eu vou fazer a questão de citar um por causa do plano aqui desse agente de controle de qualidade. Então, o Tiago levantou, só para vocês tomarem a base, os argumentos da Alterdata. 1, que o sistema da Exatos vai pifar. 2, que a Exatos está sendo vendida, enquanto que, isto sim, quem foi vendido foi a Dona Domínio, foi a EBS, e etc, que todos nós sabemos. Certo? Agora, incluindo a Exatos assim, não é justo. Né? É uma injustiça. Também é injustiça quando fala que o nosso tempo vai pifar. Né? Bem no ano que nós estamos fazendo 45 anos de idade. Acho que eles precisam primeiro, pode sim que eles venham pifar antes dos 45, que é bem mais provável. Né? Primeiro eles têm que fazer 45 anos de mercado, como nós temos. E assim vai. Então nós solicitamos também que ele fizesse o mesmo para ver o que fala Domínio, o que fala a Cibrax, o que fala cada um desses vendedores de software quando vão vender e como se refere a Exatos. E, se possível, eu não gosto de falar em... Não se trata de vingança, mas numa injustiça nós vamos ter que dar troco. E nós vamos ter que qualificar bem. E, no mínimo, explicar para o nosso cliente que eles estão falando isso. Por isso, então, esse agente de controle de qualidade, o Tiago vai pegar tudo o que eles estão falando, nós vamos passar para vocês na próxima webinar, né? Que eu sempre aqui, como eu falo, eu gosto de parabenizar as CEAs presentes, somos 50 e poucos aí, e lamentar as não presentes, porque inclusive é um dos itens que eu quero ter no fim de semestre, então é que o Robson ficou de fazer conosco e com vocês a avaliação do POM. Foi colocado o aditivo, foi conseguido? Então vamos... Vou pedir a atenção de vocês. Ó, não pode parar aí, tá bom. Aí tá bom. Porque senão... Ó, esse termo aditivo 2, ele é parte integrante do nosso contrato, tá? Então, eu vou lá, termo aditivo 2, condições para participação adicional, porque todas as CEAs têm direito a 40%. Algumas, né, galgam de 40% a 50%, de acordo com esse critério aí. De 1 a 2, pela assiduidade na participações das reuniões virtuais via web, que é essa de hoje, e levar conhecimento aos clientes através de cursos. Esses dois itens aí pesam de 1 a 2%, que é o POM, que vai ser analisado com cada CA. 2, 1 a 2% pela participação na economia de escala através do aprimoramento na prospecção e vendas. Certo? Então, também isso está dentro do POM, sendo anotado, sendo verificado, etc. 1 a 2% pelo uso do CRM técnico e CRM comercial totalmente ativo. Muitos aqui colaboraram, inclusive nós obrigamos o CRM técnico, isso já fica. Quem não colocou CRM técnico, isso é uma falha muito grande, muito mais do que até da comercial. Os dois são, mas pior é o técnico.
1 a 2% pelo cumprimento das metas estabelecidas anualmente. As metas estabelecidas para esse ano foram as mais simples possíveis, porque nós pedimos um e-cliente eficiente, um. Vocês se lembram de cada um deles. Pode ser, pedir para o Robson até repetir quais são, reforçar. E depois, 1 a 2% pela divulgação local, nas revistas, nas associações comerciais, sindicatos locais, indicando novas CAs. Esse assunto eu volto já. Muito bem. A partir da próxima semana, nós vamos estar sentados com cada uma das CA, virtualmente, e analisando esses cumprimentos ou o motivo do não cumprimento, certo? Esse, então, é o trabalho do POM, certo? Você acha que estão trabalhando, que participam da reunião virtual, aquilo que eu falo, não se preocupe. Agora nós vamos exigir daquelas que não fazem. Né? Nós estamos vivendo, não nós, né? O país todo vive, não gosto de falar em crise, porque crise se vence com o trabalho, mas é uma situação onde as empresas, nossos clientes estão sentindo muito, né, a questão do mercado, a questão de toda essa questão política, essa questão que só se fala em corrupção, só se fala em aspecto negativo. E tinha que falar mesmo, porque o nível em que foi verificado essas coisas é de assustar qualquer pessoa, qualquer empresa ou até qualquer nação. Né? São níveis absurdos de corrupção. E quem paga isso é quem trabalha. Somos nós, somos as empresas, são os funcionários, são os colaboradores, que pagam a conta, sem dúvida. Muito bem, então voltando à nossa tela. Então, o agente de controle de qualidade, o Tiago, além desse levantamento do que o concorrente fala, ele está se apresentando em Londrina, que esse trabalho nosso aqui, para depois exportarmos a vocês na rede, ele está sentando com cada um do cliente e proporcionando, olha, eu vim aqui, exatos, o ano de dar um abraço a vocês, é o 45 anos da Exatos, e como agente de controle de qualidade, eu vim ouvi-los e também dizer, né, que estão... Aí aproveita, estão falando absurdo, aí coisa... Em resumo, ouve o cliente, põe o que deve ser colocado, é aquilo que nós, a lição de casa que todos nós temos que fazer. E esse trabalho nós vamos colocando sistematicamente, à medida dos resultados e dos levantamentos, a toda a RNTI. O projeto Curitiba, aproveitar a presença da Melissa aqui, que é uma nova companheira lá em Curitiba. O projeto Curitiba, um projeto significativo, porque ele reflete somatórias de CAs. Se eu esquecer algum, o Robson me lembra, mais o Guilherme, mais o Rogério, mais o Robertson, mais o Dorival, e mais, talvez em andamento, o Joãozinho, João Joanelli, Saraiva, desculpe, Joãozinho Saraiva, e com isso, a gente vê uma nova modalidade de atuação numa cidade como Curitiba, que é uma cidade, vamos dizer, grande, né? E se isso é possível em Curitiba, por que não ser possível também em São Paulo, seja Porto Alegre, seja as grandes? Muito bem. Outro item é CA indicando CA, que nós chamamos do crescimento espacial. Vejam bem, quando a gente está falando CA, criar CA, a CA não deve pensar e nem imaginar a CA está criando concorrente de CA para ela mesma. Nós estamos falando. Dá um exemplo aqui, até aproveitando para parabenizar pelo
pelo evento que houve lá em Uberlândia, o Luísa, o pessoal dele, a Paula, que está presente aí, eu já vi. Parabéns, porque eu vi que abriu muitas indicações, inclusive houve indicações para Juiz de Fora, você vê bem, é distante. Mas quando eu digo CA indicando CA, por exemplo, aproveitei que citei ele, é Uberlândia, indicando Uberaba, talvez, que nós não atuamos, ali mais perto. E quando fala indicar, ele não precisa ser propriamente uma CA. É consultores que vão indicar sistemas, serviços, são empresas de hardware, quer dizer, são colaboradores. Na realidade, seria CA indicando, não CA, CI, que nós chamaríamos de centrais indicadoras. Ela não é realizadora. O serviço, quem faz é a própria CA. Quem está executando isso com muita propriedade e satisfatoriamente é o Eldes de Goiânia, que ele já tem indicação para Brasília, ele tem indicação para São Paulo, a gente vê uma atuação bastante diferenciada do Eldes. Probabilidade da cidade de Jataí, em Goiás, e talvez, gente, né, não seja por nada que ele é campeão dos campeões, né? É o que mais vende e o que mais tem cliente, né? Ou seja, em resumo, isso significa trabalho, né? Deixar bem claro que nós temos que pegar o que o outro faz de bom e copiar a rede, é isso. Porque a gente sempre fala em economia de escala da RNTI, porque cada vez que uma CA fecha um contratozinho, por menor que seja, está assim colaborando com a outra CA. Porque senão a gente não subsiste no mercado. Ok? Então, eu acho que nós devemos refletir muito, suficientemente, nesses temas que nós colocamos aqui, né? É um levantamento praticamente do semestre, para nós vermos o que vamos fazer no semestre a seguir, né? Já contando com uma versão bem mais, cada vez mais, eu diria até aprimorada, que é bom. E, finalmente, eu quero citar sobre esse software auditoria de arquivos. Isso já desde o passado, com a questão dos arquivos, XML, essa parte toda, faz-se necessário uma auditoria de arquivo. E esse é um parceiro novo que se chama Cedro, mas é CBKS. A CBKS, ela tem um software que ela faz exatamente o seguinte, ela cruza todos os arquivos necessários, né? Os arquivos que estão na escrita, que estão sendo informados, antes da própria receita, mostrando, então, se houver inconsistência ou consistência, e podendo apontar, inclusive, eu diria assim, restituição de imposto mal recolhido. Então, esse parceiro, eu acho que ele vem na hora certa. Lá no passado, o Eldes já tinha conosco se comprometido a realizar esse software e acabou ele mesmo fazendo uma composição com a Cedro BKS de São Paulo, com o Leonardo, que vai ser o novo parceiro. Como nós não temos, nós sabemos que o software faz, vai ser muito interessante para a rede, etc., mas nós não temos definido com eles ainda os preços, né? Quanto vai ganhar ele, quanto ganha a CA, como que será essa distribuição. Então, eu também não podia deixar de hoje de desistir. Já temos a parceria encaminhada e ela é muito útil nessa fase para o pessoal se sentir tranquilo com relação ao arquivo. Talvez também com uma grande aplicabilidade até para as empresas de contabilidade. Isso que está sendo examinado por nós e eles, porque eles normalmente dirigiram esse seu produto para empresas maiores, certo? Que tem o RP, que recebe todo o cruzamento, etc. Então fica aqui as minhas colocações e reflexões, que resumem um pouco
primeiro semestre e nos prepara para o segundo semestre. Mas vamos ser otimistas, porque oportunidade de mercado, se não agora, sempre existirá. Né? Eu gosto daquela expressão do ratinho, aquele livro Ratinho, que foi lá buscar o queijo e não tinha mais. Aí o que ele fez? Né? Alguns se viraram, outros continuaram indo buscar o queijo que não tinha mais. Né? Quem leu o livro sabe, quem mexeu no meu queijo, exatamente. Então é isso. Nós vamos sim, todos, reagir e sair vitoriosos nesse embate do segundo semestre. Muito obrigado pela atenção e espero ter colaborado mais uma vez para o nosso raciocínio comercial. Obrigado. Agradecemos a palavra do Dr. Romeu e convidamos para ele ficar mais uns minutos conosco aqui, que eu vou apresentar o POM agora, de forma consolidada, e depois nós vamos ter um momento específico para mostrar os detalhes. O Romeu sugeriu Quem Comeu Meu Queijo, queria também indicar a Arte da Guerra, lá do Tissu, né? Na versão interpretado por um grupo chamado Demo. Eles têm uma nova versão, bem atualizada no dia de hoje, e eu achei bem atualizado mesmo, estava lendo esses dias, está bem de encontro com a nossa situação, nosso cenário de hoje. Bem, como eu disse há poucos, eu vou apresentar para vocês, de forma em 3, 4 lâminas aí, a consolidação do nosso fechamento do primeiro semestre, né, do nosso plano de objetivos e metas. Foi dividido em 2 partes, né? O primeiro trimestre, que já foi apresentado, nós fechamos o segundo e consolidamos o semestre. Então, os tópicos analisados, os contratos, né, os novos e os cancelados, toda a movimentação das leads, né, dos contatos, o que nós enviamos para a CEAS e o que é cadastrado pela própria CA. E também, de forma geral, o próprio plano de objetivos e metas. Vou passar para a gentileza, Raquel. No primeiro trimestre, nós tivemos ali os novos, né, vocês estão visualizando em azul, e o total em vermelho de cancelados. Depois, no segundo trimestre, também 147 com 39 e 164 com 66. Bem, aí está a nossa radiografia, né? Nós fechamos o semestre com 76 e uma perda de 115. Lembrando, né, que quando a gente fala em perda, até o Romeu me chamou a atenção hoje, nós estamos falando em 2.500 contratos, né, o percentual. E os novos não, são em cima das leads, né? Por exemplo, aí o fechamento da lead foi 284 leads cadastradas, certo? E fechamos... Não, perdão. Aqui eu só tenho a quantidade de contratos. Eu tenho a leads em outra planilha que eu vou fazer o link. Então, 284 fechamento de contratos, perdemos os 92. Em questões de financeira, né, bem expressivos, mas em quantidade, né, quantitativos, dados estatísticos, existe ainda um equilíbrio. E isso é motivador, nós temos que correr atrás, né? O Romeu falou que crise é para quem não estava preparado, não está planejado, não já há tempos, né? Os preços anteriores eram bem mais caros do que os preços novos. O Romeu está destacando que esses cancelamentos também advêm de contratos antigos que tenham os seus valores bem maiores do que o hoje praticado, né? Que está bem menor mesmo. Que mostra o número de clientes praticamente igual. Né? Perfeito. Nivelando aí a entrada e a saída por quantidade de contratos. Bem, isso aqui é uma radiografia já interna, né, dos contratos novos e cancelados, por produtos, em quantidades e valores. Depois nós vamos disponibilizar para vocês também, vamos refletir em cima, né, Romeu? Acho que é bem importante não só mostrar, mas ver os porquê e corrigir os rumos para frente. Aqui está o tópico só de cancelamentos, classificando por motivos. Isso é interessante dizer os motivos.
Vamos abrir? Então, tá ok. Estamos no suspenso, motivo suspenso ou prazo determinado. Temos 23 e 27 no segundo trimestre. Esse suspenso, gente, é aquele trabalho de inadimplência que a nosso departamento de cobrança faz em parceria com a central de atendimento. Nós fazemos a parte comunicativa de documentação, de enviar, de comunicar, mas a central de atendimento, lógico, né, tem interesse em fazer a cobrança pontual, presencial, junto aos clientes, né? Traz a negociação para nós, por gentileza. Vamos fazer uma renegociação com esses clientes, com essas inadimplências, porque o momento nos te deixa muito flexível para poder trabalhar junto a esses clientes. É o momento de ajudá-los, né? Nós não podemos ser como um banco, que na hora que o cara está ruim, o cara acaba empurrando para a parte jurídica, para a ribanceira, isso que eu queria dizer. Vamos tentar ajudar esse pessoal aí. Nós temos interesse na recuperação. Encerrou a atividade, né? Isso aqui é um reflexo de mercado. Não precisa comentar todos. Tá. Encerrou a atividade, né? A quantidade, isso aí tem um reflexo externo, mudou-se para um software concorrente. Isso eu acredito que nós temos que olhar para o lado de dentro da empresa, para o lado do atendimento, lado de software, lado de estratégias. Terceirizou para o escritório contábil também é uma movimentação de mercado. Insatisfação, sistema e com suporte, novamente olhando para o nosso umbigo. Alteração do CNPJ é só uma mudança, que acho que poderia até eliminar isso aí nas próximas apresentações. Sistema não atende a necessidade do cliente. Uma visão da nossa área técnica, fase de implantação, uma visão da nossa metodologia de implantação, não utiliza mais o sistema, por quê? Faltou um porquê aí. Utiliza o financeiro, apertou, não concordou com o preço, novamente, um trabalho de renegociação, financeiro da frente e alteração de software. Né? Depois nós vamos consolidar alguns, estou vendo aí uns 3 tópicos que pode ser consolidado e trabalhar melhor. Aqui as leads, né? A visualização das leads enviadas pela Exactus para a SEAS. Eu vou totalizar já lá no primeiro semestre, 843 enviadas, em andamento está 610, na oportunidade, né, que está gerando oportunidade, são 52, foi fechado 8 e dispensadas 173. Eu acho que isso nós vamos fazer uma análise melhor no próximo reunião, porque tem várias variáveis, tá? E será analisado com cada um. Perfeito. Isso aqui é o geral, não é, Merda? Cada um, nós vamos... Com cada um deles, nós vamos sentar e verificar também a questão dele. Ok. Pode passar para a próxima, por gentileza, que tem bastante assunto hoje na pauta. Essas são criadas pela SEAS, criada 279, andamento 180, oportunidade 47, fechado 32 e dispensado 20. Aí que eu solicitaria, Robson, que é pouco ainda a quantidade de lead criada pela CA, ou talvez é criada, mas não é informada. Isso que ok. Romeu comenta, nesse momento, para a gente chamar a atenção, da questão que nós acreditamos sim que tenha mais, que a CA já estão trabalhando com demais leads, porém não está registrando. Aí nós não conseguimos fazer a quantificação da coisa. Então, concessionárias e concessionários, por gentileza, vamos vir para dentro da ferramenta e fazer as informações necessárias. O contato deles é uma lead, isso tem que explicar. Perfeito. Referência a uma lead. Como foi feita várias apresentações anteriormente por mim e pelo Fábio, né? E depois nós reforçamos na próxima reunião sobre o que é o contato. Contato é o cara que bateu na sua porta para limpar a caixa d'água. Isso já é um contato. É a forma de você capturar essas informações e registrar nas nossas ferramentas. Tá. Aqui nós temos um painel das leads, das reuniões. Esses são os tópicos lá do POM mesmo, né? São os itens, né? Os indicadores que constituem o nosso plano de objetivos e morte. Onde
o nosso comercial, com demais, com a diretoria, com demais departamentos, trabalhamos junto à CA com os esforços delas, tá? Como no dia a dia dela, não no final do semestre, dando todo o apoio. Então, tem muita informação aqui, depois a gente pode abrir com mais eficiência aí. Bem, esse aqui, vou fazer um link com a informação que o Romeu comentou lá na frente, que eram nossos objetivos, as campanhas para esse primeiro semestre, que eram os produtos e-busca, o e-cliente eficiente, Tratax, Gestax, tá? E tem uma prévia aqui. E eu tenho também em mãos, uma relação mais atualizada, né? Eu queria só destacar, pedir a autorização bem rapidinho, destacar aqui, na campanha de cliente eficiente, a Ideal, a Irati, a Gilmara, a Águia, o nosso amigo Guilherme de Curitiba, o Robertson de Curitiba, a Atos de Londrina, o Marcelo de Teófilo Otoni, lá de Minas Gerais, a equipe da Inficia, no Gestax eu vou destacar Bitwork, Macrovisão, Datamix, e o pessoal do escritório Primavera de Campo Cornélio Procópio. No e-busca, destacando aí também a Gilmara, Prolege de Ribeirão Preto, pessoal de Ourinhos, Goiânia, Sun Software lá de Três Pontas, Pontual de Minas Gerais, a equipe do Caribé e os demais. Então agradecemos aí e depois nós vamos dar dados mais de cada unidade. Bem, essa amostra grátis, né, para mostrar para vocês que o serviço do POM já está fechado e nós vamos fazer um desdobramento melhor para o todo, né, para a rede toda, e também vamos mandar informações para cada SA, ela visualizando as suas ações. Eu vou passar a palavra bem rapidinho ao Marcelo, diretor da Inficia. Bom dia a todos, agradecer a presença. Então o tempo é curto, nós vamos voar aqui, tentar ser o mais breve possível e passar a mensagem para vocês. Então, a primeira mensagem é essa, né? Que em tempos de crise, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então, aonde estão as oportunidades, né? O meu falou um pouquinho, aqui eu vou detalhar um pouco mais, porque é o que interessa para a gente nesse momento. Ganhar dinheiro e conseguir ter um fechamento de cliente nesse momento de crise. Então, destaquei aí as 7 oportunidades que a gente fechou negócios nos últimos 3 meses. Então, uma primeira oportunidade, a nota fiscal consumidor eletrônica. Então, a Inficia saiu na frente, conseguiu lançar num tempo que o mercado está tendo boom. Então, é um produto simples de implantar, rápido de implantar. O cliente quer parar de emitir o cupom fiscal, que tem o controle na maquininha fiscal, e passar a emitir direto a nota fiscal consumidor eletrônica, que já é validada lá no PVA da Receita, e já pode ser passado via e-mail, e eu vou detalhar um pouquinho melhor em seguida. Segunda oportunidade de mercado, que está acontecendo um boom agora também, é o Bloco K. A partir de janeiro de 2016, as indústrias e equiparados a indústrias, distribuidores, atacadistas, vão ser obrigados a entregar o Bloco K. Então, os contadores estão vindo nos procurar, porque eles enxergam muitas vezes que o cliente não tem isso no sistema dele, ou usa um sistema lá em DOS que não vai ter condições de emitir o Bloco K, porque teria que desenvolver todo o módulo industrial para poder entregar o Bloco K, que é o cruzamento das matérias-primas com o produto acabado, então os estoques têm que bater. Então, para poder entregar o Bloco K, que é o SPED aí da matéria-prima e do produto acabado, precisa ter um software que tenha módulo industrial. Então, alguns já estão vendo para migrar, porque nós já estamos em julho, e a partir de janeiro de 2016 tem que entregar. Então, se não começar a migrar agora, perde o bonde. Então, nós já estamos com vários clientes em fechamento, vários clientes que acabaram de fechar por conta do Bloco K. Então, é uma oportunidade muito grande aí para amplos, porque para os concorrentes fazerem isso demora um pouco mais do que, por exemplo, a nota fiscal consumidor eletrônico, que é um produto bem menor, né, em termos de horas para desenvolvimento. Isso. Força de vendas também é uma oportunidade. Nós temos o Amplus Mobile, então, que você consegue tirar o pedido online e offline, nós já temos 2 situações, no
dispositivos móveis. Então, seja smartphone ou tablet com Android, você consegue tirar o pedido e integrar isso lá com o Amplos. Então, é um assunto que está muito em voga. Você vai visitar uma empresa que tenha equipe de distribuição própria, né, tenha carros de distribuição, ou vendedores que bater no mercado, eles querem isso. Então, outro assunto bem interessante para estar se tratando. Outro assunto que a gente vai visitar cliente e a gente escuta muito são as visões gerenciais, né? Então, é o BI, são os gráficos para tomada de decisão, onde você consegue enxergar a tua empresa, uma curva ABC de produto, de cliente, margem de contribuição, simulação de fluxo de caixa, levando em conta tudo que eu tenho para receber, com tudo que eu tenho para pagar, como que está a minha empresa, como que não está. Então, você vê isso graficamente. Contratos, uma oportunidade bacana. Então, o nosso sistema atende loteadoras, atende software house. Para atender loteador, então, você precisa tratar gerar, né, todos os boletos indeterminado, você gera, por exemplo, a 36 meses automático, já tratar o reajuste, né, o critério de reajuste, tratar comissões, tratar o setor, a quadra, o lote. Então, isso tudo o nosso sistema trata. A gente já tem algumas loteadoras usando o sistema já há alguns anos e recentemente, nesses 3 meses aí eu falei, fechamos também loteadora. Software House também é um exemplo de cliente, que é o cliente que precisa cadastrar o contrato, que precisa controlar o reajuste, que precisa controlar a inadimplência, que precisa controlar o boleto, que precisa controlar como se fosse nós mesmos. A Infocia é uma prova que a gente usa o nosso sistema para controlar o nosso próprio financeiro. Então, atende muito bem Software House. Aqui em Londrina nós temos a Automatec usando já há algum tempo, que é uma desenvolvedora de software, que não concorre com o Amplos e que usa o nosso sistema dentro da empresa deles para controlar a parte gerencial e administrativa, financeira deles, tá? Temos um outro exemplo que é a Rota Monitoramento, que é um exemplo de contratos, que é uma empresa que atende clientes por contrato, né? Monitoramento de caminhão, etc., e usa o nosso módulo de contratos. Outra oportunidade é a nota fiscal de serviço eletrônica. Então, a gente já tem bastante cidades homologadas, então cada cidade tem que estar vendo a homologação. É uma oportunidade, o cara começa a crescer, né? Então ele não tem mais vontade de emitir a nota de serviço no site da prefeitura e quer passar a fazer direto pelo sistema. Então isso é só ver quais cidades estão homologadas. As que não estão homologadas, a gente tem condição de homologar rápido, só está tabelando aqui com o departamento comercial. E foi dito também a nota fiscal de serviço modelo 21, de comunicação. Então a Exatos fechou um cliente direto aqui, o Beto recente. Nós lá na Infocia já temos dois clientes que são rádios e que precisam emitir essa nota fiscal de serviço de comunicação modelo 21. Rádio. Isso. Não, todo mundo que está, né, que exige a nota modelo 21 pode atender. Isso. Rádios de comunicação, como rádio, por exemplo, Jovem Pan, precisa emitir a nota fiscal modelo 21, o Amplos emite a nota fiscal modelo 21. Tá? Bom, aqui são os materiais que a gente trabalha, então aqui um material falando do Bloco K, a gente tem usado esse material como isca, né, mandando aí para uma base grande de clientes, para divulgar que a gente já tem o Bloco K, que a exigência vai ser janeiro de 2016, mas a gente já tem condições de estar conversando sobre o assunto de maneira bem aprofundada. O Amplos Mobile, então, a gente tem aqui só um minuto. Isso. Ele está pedindo para a gente reforçar, eu já falei, mas vamos falar mais detalhado. Que o cliente do escritório, eu mesmo falei para vocês que quem está procurando a gente são os escritórios, porque eles enxergam que os clientes não estão com software preparado para atender Bloco K. Então, reforçando, isso é a filosofia do E-Clientes Eficientes. É a mesma coisa. Então, os escritórios podem ajudar a indicar os clientes deles para colocar o Amplos lá na ponta para haver integração com a contabilidade com a escrita da Exatos. E resolver o Bloco K ao mesmo tempo, que é uma necessidade. Tá, então, no Amplos Mobile, está ali mostrando quais são as vantagens, né, de você poder estar tirando o pedido
de uma forma dinâmica no dispositivo móvel, e tem todas essas vantagens aqui, alertadas aqui no banner. Hoje, muita empresa, um vendedor manda via fax, tem problema de estoque, não consegue ativar um cliente novo, tem problema de limite de crédito, né? O Amplus Mobile resolve todo esse problema com agilidade para a equipe de vendas. Os gráficos para tomada de decisão, então é um assunto que está muito na pauta, né? Você vai visitar um cliente, ou ele vai falar de bloco K, ou ele vai falar de nota fiscal consumidor eletrônica, ou de gráfico para tomada de decisão, ou de mobilidade, smartphone, tablet. Então, são os assuntos que a gente trouxe aqui rapidamente, que são os assuntos da moda. Bom, de nota fiscal consumidor eletrônica, então, essa é a chamada. Nós criamos um produto que é o Amplus NFC. O que ele vai tratar? Os processos disponibilizados nesse novo módulo, inclusive é um módulo novo, nós criamos mesmo um módulo novo. Então, aqui é a cara do Amplus, inclusive antiga, né? A nova agora é azul. Está aqui os módulos, e embaixo agora tem um módulo novo, que é um módulo frente de loja, que na verdade é o NFC. Tá? Então ele tem quais processos? Cadastro, incluindo a tabela de preço, pré-venda, recebimento, transmissão, impressão da NFC e o envio do XML por e-mail e o relatório de fechamento de caixa. Então a gente está lançando essa promoção, devido ao lançamento agora recente do produto. O preço de licença de uso é R$300 e a mensalidade 150. Então, já tive tabelando com algumas CAs que acharam muito barato. Então, vamos deixar bem claro que isso é o preço mínimo. Então, as CAs vão poder estar cobrando um preço a maior. Nós não vamos ter esse preço divulgado em site, em homepage, em lugar nenhum. Mas esse é o preço mínimo que a gente considera saudável. Então, lembrando que o R$300 aqui é a licença de uso. A implantação, a gente tem feito, as que a gente já fez aqui em Londrina, a gente tem levado em média 3 horas. Então, eu acho razoável cobrar 4 horas. Então, seria interessante vocês jogarem de implantação 4 horas, mais ou menos R$400, de licença de uso 300 e 150 de mensalidade. Lembrando que NFC são esses processos. Se vocês quiserem processos a mais, aí tem que ver em qual produto que vai encaixar. Por exemplo, o SPED não está aqui. Então, porque às vezes o cliente vem te procurar dizendo, eu quero só para emitir NFC. Só para emitir NFC, esse produto atende. Então, se ele quiser algo a mais, aí é encaixar e ver em qual produto que encaixaria, por exemplo, de produto light. Bom, vídeos de treinamento. Só um momento, por favor, a gente está tendo um problema técnico. Ok, pessoal, só estava checando se o áudio está bom. Se alguém tiver problema de áudio, por favor, avise aí pelo chat. Eu vi que tem gente no chat também pedindo os materiais, tá? Todos os materiais, eu venho toda a primeira quarta-feira do mês e deixo os materiais com a Daniele da Exatos. Depois o envio fica por conta do pessoal comercial da Exatos, tá? Todos já estão aqui disponibilizados em mãos da Exatos. Vídeos de treinamento. Durante essa semana, algumas CAs entraram em contato comigo, 2 delas, o Eudes e o Capra, já pediram com antecedência o vídeo da nota fiscal consumidor eletrônica, e como ainda não estava na ferramenta da Exatos, eu acabei subindo no Dropbox, enviei para os 2, então os 2 já assistiram, até porque o Capra já fechou um cliente lá de NFC essa semana passada, então ele precisava correr para poder já iniciar a implantação. O Eudes está em fase de proposta num outro cliente. Então, nós já estamos, ele está alertando que a Águia Exatos também já tem alguns fechando aqui. Os vídeos, eles estão sendo disponibilizados sistematicamente lá na ferramenta da Exatos, no mínimo um novo vídeo por semana. Então, o caminho para vocês acessarem é na ferramenta da Exatos, em Help Desk, base de conhecimento, departamento de suporte amplos, e lá vocês pesquisam por assuntos. Então, no caso aqui, NFC, vocês vão encontrar o vídeo de NFC. Mas o bacana aqui é esse esforço grande que a Infocia está fazendo de disponibilizar um vídeo por semana. É um compromisso que eu assumi e que nós vamos estar disponibilizando um novo vídeo por semana. Porque eu insisto muito que na nossa área, o que faz a diferença quando você está lá conversando na mesa do cliente é o conhecimento. Então, o conhecimento a gente tem que
fazer um investimento, sai caro, né, obviamente, para a Infocia parar a equipe aqui para dar um treinamento por semana, mas nós estamos fazendo e editando esse treinamento, e ele está indo de um jeito bem bacana aí para as centrais de atendimento. Então, rapidamente, eu disse ali para vocês do produto, então se o NFC não for o produto que o cliente quer, por ser muito simples, ele está procurando algo mais, então aí vocês vão cair depois na tabela do Lite e depois na tabela do Amplos RP. Então aí o Lite vocês vão enxergar os processos, quais processos a mais ele vai querer. Então nessa tabela nova do Lite, ó, já tem, por exemplo, a nota fiscal consumidor eletrônica, que se o cara for pegar, por exemplo, um Lite 2 e quiser acrescentar NFC, ele vai acrescentar na mensalidade, por exemplo, os R$90, custa 205, vai ficar 295, tá? Então lá era um produto mais simples. Aqui a gente pode subir a complexidade conforme o cliente, Lite 1, Lite 2, Lite 3, Lite 4, Lite 5 e Amplos RP depois, tá? E os opcionais estão todos aqui embaixo. Então a nota fiscal consumidor eletrônica está aqui embaixo, a nota fiscal eletrônica de serviço está aqui embaixo. Então você pode ir adquirindo e entregando, né, essa escalabilidade para o cliente, conforme o cliente vai crescendo, liberando novos processos até chegar no Amplos RP. Bom, aqui é uma lâmina também do Lite, que diz aqui como que a gente funciona, a nossa tabela de preço, né? As CAs podem estar mexendo também nisso aí na sua região. E aqui a gente já está falando da NFC, então da licença de uso e as horas de implantação. Então repare que a licença de uso é um pouco menor, a mensalidade aqui é um pouco menor. Por quê? Porque aqui vai somar com um desses aqui. Né? Aqui é um opcional no Lite 1, Lite 2, Lite 3, Lite 4, Lite 5. Agrega, soma. O outro é isolado. Então, naquele outro, vamos voltar aqui só para deixar bem claro, nesse produto aqui de NFC, que nós estamos lançando a promoção, aqui é R$300 de licença de uso e 150 de mensalidade. Por quê? Porque aqui é só o produto NFC, o módulo NFC. Lá não, lá ele pode ser vendido junto com o produto Amplos Lite, tá? NFC, só tirar algumas dúvidas, eu fiz a apresentação semana passada, então o cupom fiscal está sendo substituído pela nota fiscal consumidor, então é essa a carinha dela, que vai ter aqui o QR Code. Então nós fizemos as primeiras implantações e surgiram algumas necessidades, algumas dúvidas, né? E o pessoal tem ligado bastante lá para a Infocia. Então me perguntaram já, dá para imprimir na impressora matricial? Dá, só que a qualidade do QR Code é ruim. Então, muitas vezes, você tira a foto com o celular e não direciona lá para o site para poder enxergar a nota fiscal. Então, tem que tomar cuidado com isso. Tá? Além disso, vai perder papel, porque normalmente a matricial é mais larga e a nota fiscal consumidor ela é estreitinha como o cupom fiscal. Então, na verdade, pode ser em qualquer impressora instalada como padrão no Windows. Só que daí vai ter essas dificuldades. Se for matricial de qualidade do QR Code, se for laser, de perder um pouco uma parte do papel. Então a gente aconselha o quê? Uma impressora térmica não fiscal. Então é uma impressora igual à fiscal, só que ela é não fiscal. Tá? A gente tem alguns clientes aqui que compraram a Epson TMT 20. Ela é bacana esse modelo, T de Tatu, M de Maria, T de Tatu 20, custa na faixa de R$ 599, e ela já vem com a guilhotina e com a porta USB. Então é uma opção bacana. Nós temos alguns clientes que usavam o cupom fiscal no Amplos e agora vão passar a usar a NFC. Agora, qual é o caminho que eles têm que seguir? Primeiro, eles têm que fazer o pedido lá na Receita, para poder usar. Segundo, alguns deles já tentaram pegar a impressora de cupom fiscal e deslacrar ela para poder usar a mesma. O que está acontecendo? Está saindo caro, porque o custo para fazer isso é na faixa de R$600. Então não sei se compensa. Às vezes compensa já comprar uma nova e resolver o problema de vez de impressão, né? Bom, o cliente tem que fazer a solicitação na Receita, o nosso sistema já está homologado na Receita, e vale para todos os estados, menos o estado de São Paulo, porque o estado de São Paulo não aderiu à nota fiscal consumidor eletrônica. Lá é o SAT, que nós, inclusive, nem temos no Amplos.
Bom, para clientes antigos que já usam o PAF e que forem fazer a substituição, não haverá custo nem desconto, somente a substituição. Então essa foi uma dúvida. Esses dias o pessoal lá de Feira de Santana, o Lázaro, entrou em contato para entender isso. Então ele tem alguns clientes que usam lá o cupom fiscal e ele vai substituir pelo NFCE. Nós não vamos cobrar nenhum valor, simplesmente substituição. Ele vai continuar pagando a mesma coisa que ele pagava e nós vamos substituir o PAF, né, que é o sistema que faz o PAF-SF, pelo Amplos NFCE. Nós vamos liberar o modo de NFCE. Então ele tem que pedir lá a autorização, tem que estar com a impressorinha para não ficar parado, né? Para daí ir lá e fazer a implantação. Então, para os novos, que vale aquela promoção lá de preço que a gente falou. Agora, os antigos é substituição. Então, tomar cuidado com isso. Então, quando o cliente quer tratar estoque, SPED, não é o produto NFCE. Aí é um produto um pouco mais amplo, que pode ser o Lite. Então, pessoal, era isso que eu queria passar o recado rápido. Acho que eu demorei até um pouquinho mais. Então, a oportunidade do Bloco K também está aí. Essa lâmina do Bloco K foi passada para vocês. E a Exatos, eu vou pedir até para encaminhar novamente, porque teve gente entrando em contato conosco. Então, é uma oportunidade muito bacana no mercado de Bloco K. Então, nessa lâmina aqui, a gente procurou explicar mais detalhadamente o que é o Bloco K e o que a gente tem que conversar com os clientes lá na ponta para poder explicar para eles o que eles vão estar precisando a partir de janeiro de 2016. Então, era isso. Muito obrigado pela atenção a todos. Estamos à disposição para qualquer dúvida. Meu e-mail é marcelo@infocia.com.br e o departamento comercial da Exatos, com o Garcia, com o Robson, está à disposição também para estar ajudando em qualquer dúvida comercial. Muito obrigado, um abraço. Deixa eu passar a palavra para o Robson. Agradecemos a explanação do Marcelo, diretor da Infocia, viu, Marcelo? Só reforçando que todas as informações, material, vídeo, né, nós vamos mandar os de hoje, tá? Mas todas elas, né, após os eventos, nós subimos para a base de conhecimento. Então, quando uma central de atendimento precisar de um documento, de um vídeo, de um folder, de um material de divulgação, a gente pede a gentileza para acessar essa base de conhecimento, né? Não estando lá, a gente pede que nos contate, né? Manda um e-mail para a gente poder providenciar, porque é muito material, tanto da Exatos como dos parceiros também. Mas a gente pede essa gentileza exatamente, o Marcelo está falando, além do tamanho dos arquivos, né, que acaba a dificuldade de fazer o transporte aí de dados, tá? Eu estou passando a palavra ao Cristiano, analista da folha de pagamento. Bom dia a todos. Como o Robson já anunciou, sou o Cristiano, analista da folha de pagamento. E hoje eu gostaria de falar rapidamente a respeito das algumas, né, as principais melhorias que ocorreram no sistema Weiner, no sistema folha de pagamento, nesta versão 3.05.01. Bom, a primeira delas, nós vamos colocar o slide ali na tela. Bom, a primeira delas é em relação ao novo padrão de telas. Nessa versão 3.05.01, a gente iniciou a alteração da interface das telas do sistema Folha. Esse novo padrão, que nós chamamos de lista detalhe, ele já é o mesmo padrão utilizado no módulo Manager, no módulo Administração, que os senhores tiveram acesso na versão anterior, que é a versão 3.05. Nesta versão, quais foram as tabelas dos cadastros, né, as telas dos cadastros que foram alterados? Foram a tela de locações, de funções, de bancos, de contas correntes, de dados pessoais, exposição a agentes nocivos, atestado de saúde ocupacional e a tela de cadastro do acumulado, a manutenção do acumulado. Só para reforçar, como eu disse, já é um padrão utilizado no Manager, no módulo Administração, desde a versão anterior, mas só para reforçar, eu gostaria de citar algumas características que esse novo padrão ele apresenta. Bom, primeiro, quando se chama o cadastro, os dados, eles são apresentados primeiramente numa lista.
Ao selecionar o registro da lista, o sistema então apresenta os detalhes do cadastro. A partir então do cadastro é possível também fazer a navegação normalmente, não é necessário que o usuário fique voltando na lista. Por exemplo, vamos falar de locações. Eu chamei o cadastro de locações. No primeiro instante ali, ele mostra a lista de todas as locações cadastradas. Eu seleciono uma determinada locação, o sistema me abre então o cadastro, que é o detalhe, e eu, a partir daquela tela, posso navegar para outras locações que existem nesse cadastro. Não há necessidade nenhuma de se voltar na lista. Bom, a tela também apresenta botões, essa tela, né, a tela nova, a lista, a primeira tela que se abre. Então ali nós temos botões para chamar as anotações, a calculadora, ajuda, pesquisa, impressão e etc. São diversos botões. Na dúvida ali, o que significa, o que representa cada botão, a gente sugere que você passe o mouse, coloque o mouse sobre esses botões para que o sistema então apresente a sua identificação, ou seja, o que cada um daqueles botões ele faz. A tela também, essa primeira tela que abre, que é a tela da lista, ela também apresenta campos para poder filtrar as informações que serão apresentadas na lista. Então eu quero filtrar só as locações, ainda no exemplo das locações, eu quero só filtrar o nível 1, eu quero o nível 2. Então é possível fazer todo se utilizar desses filtros para afinar a pesquisa, ou seja, afinar as informações que serão apresentadas na lista. Bom, esse padrão que nós estamos falando, embora nesse primeiro momento ele foi colocado aí em 8 cadastros, né, ele será implementado em todo o sistema da folha de pagamento. As alterações dos demais cadastros, ela vai ocorrer então gradualmente, pouco a pouco, mas esses são os primeiros que nós fizemos já nesta versão 3.05.01. Bom, outro assunto que a gente gostaria de falar é em relação à folha de pagamento na versão banco de dados, tá? Nessa versão 3.05.01, nós temos grandes mudanças em relação a isso. Por que eu falo grandes mudanças? Porque a tela de lançamentos online e também o cálculo da folha de pagamento é novo, são programas totalmente novos. Eles foram reescritos em VB, ou seja, eles foram reescritos em Visual Basic. E qual que é o resultado disso? Dessa mudança, desses programas serem reescritos, né? Eles vão ficar mais rápidos. A consequência de tudo isso é visando a performance. A performance ela fica mais satisfatória. Só para a gente ser prático, a gente tem um quadro aí que demonstra os resultados apresentados nos testes. Esses resultados aí, eles foram apresentados na versão Express do SQL Server 2014, utilizando apenas 1 GB de memória e um processador. Então ali, ó, vamos pegar o último exemplo, que é com uma empresa que tem 428 chapas ativas. O movimento online, que é o carregamento da lista, ele demora agora apenas 4 segundos. A partir do carregamento da lista, quando eu seleciono a chapa, o movimento online para cada uma das chapas selecionadas é instantâneo. Então ele leva esse tempo para poder fazer o carregamento da lista. Ele monta uma lista do lado esquerdo da tela do movimento online e a partir da montagem dessa lista, qualquer chapa que eu selecione, o movimento online apresenta-se instantaneamente. Já em relação ao cálculo da folha de pagamento, o tempo, neste exemplo, né, 428 chapas, caiu para 108 segundos. Tá? Esses valores apresentados aí, eles estão em segundos, ou seja, menos de 2 minutos. Então, podemos observar pelos resultados apresentados aí na tela, aqueles que já estão utilizando a versão da folha em banco de dados, que é bem expressivo, é bem significativo a mudança, a melhora que ocorreu na performance da versão folha de pagamento na versão banco de dados, nessa versão 3.05. Uma outra melhoria que continua sendo realizada no sistema é em relação ao e-social. Como os senhores já sabem, esse é um projeto que já está aí pelo menos 2, 3 anos sendo implementado pelo governo federal. Nesse meio tempo já ocorreram algumas publicações, nós tivemos a versão 1.0 do layout, a versão 1.2, 1.1, depois a 1.2. Nesse momento, publicado este ano,
nós tivemos a versão 2.0. Esse é o layout mais atualizado, né? Lá então no mês de fevereiro se publicou o layout e agora recentemente no mês de abril o manual de orientação para os desenvolvedores, né? Imediatamente já começamos a trabalhar nisso e nessa versão 3.05 já foi disponibilizado para os usuários todos os novos campos, né? Referente às informações adicionais exigidas pelo e-social. Nós pretendemos aí, no mais tardar, no final da semana que vem, publicar através do nosso blog um material que aponta com detalhes quais são todos esses novos campos e como o usuário deve proceder em relação à parametrização dos novos campos. Bom, queremos também dar destaque nesta versão à questão folha de pagamento versus facilitos, né? A sincronização, a integração de dados que agora existe entre a folha de pagamento e o sistema facilitos. Bom, esse sistema ele foi criado para poder, como eu há pouco citei, integrar informações. De que forma que isso, na prática, acontece? Os dados da folha de pagamento em relação aos dados pessoais e do contrato vão para o sistema Facilitos, eles vão para a nuvem, esse sistema é um sistema que está na web. A partir dali, então, o cliente do escritório de contabilidade ele pode dar manutenção nesse cadastro, atualizando as informações. Vamos supor, por exemplo, que ocorreu a mudança do endereço do empregado. Ele vai lá, então, faz esta alteração, indicando o novo endereço do empregado. Ou ainda, por exemplo, a funcionária de sexo feminino que se casou e houve uma mudança no seu nome, no sobrenome, foi acrescido um novo sobrenome. Ele adiciona nesse cadastro o novo sobrenome da funcionária e esses dados, então, eles são sincronizados com a folha de pagamento. Por que isso é importante neste primeiro momento? Por que isso é importante? Nós temos aí com o advento do e-social, quando a empresa ingressar no e-social, a necessidade dela fazer a carga inicial dos dados. Quando ela fizer a carga inicial dos dados no e-social, os dados precisam estar atualizados. Então esse é um trabalho muito grande, a necessidade de ser feito um levantamento de que os dados do empregado eles estão atualizados nesse momento. Então, para tanto, a gente criou essa ferramenta que vai facilitar o trabalho do escritório. Por quê? Escritório de contabilidade. Porque ele vai dividir essa responsabilidade desse recenseamento, dessa atualização dos dados com o seu cliente. Por quê? Porque o cliente que vai estar lá na ponta acessando o Facilitos vai poder dar manutenção nesses dados. Bom, além disso, além dessa questão... Eu gostaria de pedir um momento. que você me passasse. Dr. Romeu deseja falar alguma coisa a respeito desse assunto. Então, é muito importante, gente, estou aqui acompanhando a colocação do Cristiano, quando nós falamos lá atrás em retenção do cliente, vocês olhem isso aqui, ó, né? O Facilitos, com a entrada do e-social, nós estamos mostrando a todos os nossos atuais clientes vanguarda, inovação. É isso que eles esperam. Eu estou vendo aqui, mercadologicamente falando, né, somos da comercial, é a hora de estar conversando isso, Cristiano, com todos os clientes e mostrando, né, a facilidade que é a utilização até de onde nasceu o termo do Facilitos. E é muito importante dizer que nós temos e que nós estamos preparados para o e-social. Porque, falando isso em retenção, porque quem porventura está pensando em mudar a folha, meu irmão, mudar todos os layouts, mudar toda uma folha, mesmo que seja para concorrente, é um trabalho imenso. E sendo que eles, sabedores de que a Exatos tem todo o procedimento na frente, está preparada, isso é um ponto essencial para a retenção. Se nós não estivermos explicando isso para os clientes, então vai aqui a mensagem, né? Até para uso interno, o Beto, as nossas CAs Londrina, tem que fazer, Robson e gente, um trabalho específico sobre isso. Como eu chamei lá, o agente de controle de qualidade é alguém que vai ter que levar isso também. É a novidade, é a vanguarda. Né? E até o Guilherme lá de Curitiba usa uma expressão que eu considero muito. Nós temos que aprender, às vezes, a revender o nosso sistema para o nosso próprio cliente. Isso, se traduzirmos
né? Em merchandising, isto é retenção. É aí que nós criamos longevidade com o nosso cliente, pela inovação, pela vanguarda. Cortei aqui a palavra, mas quero parabenizar aqui o Cristiano, porque isso é muito importante, Cristiano, que a CA sentam, comercialmente falando, as oportunidades. Isso é uma oportunidade. Ok? Muito obrigado pela parte. Bom, bem, com certeza, é uma oportunidade de negócio. Bom, ainda em relação ao Facilito, só para a gente terminar esse tópico, nós estávamos falando agora de dia social, que é o assunto do momento, mas olha só, o sistema Facilito também vai permitir o seguinte: o cliente do escritório contrata um novo empregado, ele vai lá, cadastra os dados pessoais, cadastra alguns dos dados do contrato, adiciona cópia desses documentos e essas informações elas são enviadas automaticamente para o sistema da folha de pagamento. Veja bem, minimiza o trabalho do escritório de contabilidade. Por quê? Porque não ocorre o retrabalho, as informações já são todas adicionadas no e-social e, consequentemente, integradas com o sistema de folha de pagamento. Reforçando, evita o retrabalho. Também tem o benefício da aproximação. Também tem o benefício da aproximação do cliente da empresa de contabilidade com o próprio escritório. Né? Da mesma forma que a gente quer a aproximação do escritório com a Exact, o cliente também deve estar buscando essa aproximação, essa fidelidade aí. Ok, exatamente. É o próprio complemento do e-cliente eficiente. Isso que eu falo. Não, pode. Bom, dando sequência aí, vamos falar um pouquinho a respeito de vigência, né? Na versão anterior, a versão 3.05, a gente fez a conversão da nossa primeira tabela para o modo vigência, que é as tabelas legais. Então hoje, na versão atual, o sistema tem as tabelas legais, elas não são mais duplicadas. Inclusive, a própria manutenção dessa tabela, ela não é mais realizada pelo usuário. Então, amanhã ou depois, quando a tabela for atualizada, nós aqui na Exatos imediatamente fazemos essa alteração e publicamos os arquivos. Então, com esta mudança no nosso padrão do sistema, nós eliminamos a manutenção por parte do usuário de muitos dados e também a duplicação. Agora a tabela legal ela é uma tabela fixa, que de acordo com a sua vigência ele vai realizar os cálculos do INSS, do FGTS e do imposto de renda. Esse mesmo conceito, o conceito de vigência, ele vai ser adotado em todas as tabelas que hoje são duplicadas pelo sistema. Qual tabelas que nós estamos trabalhando nesse momento, ou seja, que estamos trabalhando para a versão 3.05.02, e que acredito, isso é uma previsão que eu vou falar, deva ser publicado até setembro, no mais tardar outubro, tá? Nós estamos trabalhando nesse momento com a tabela de eventos. Então, alguns detalhes que eu gostaria já de adiantar para os senhores em relação à tabela de eventos, que também vai passar a ser tratado como vigência, ou seja, ela vai ser uma tabela única, ela vai ser uma tabela fixa, ela não vai ser mais duplicada. Primeiro, aproveitando esse momento, né, da vigência, nós vamos convertê-la para 4 dígitos. A tabela de eventos atualmente, ela tem apenas 3 dígitos. Nós estamos então convertendo ela para 4 dígitos. Ou seja, os eventos atuais, em consequência disso, né, os eventos atuais eles recebem um dígito a mais, um 4º dígito. Esse 4º dígito ele vai ser adicionado à esquerda. Exemplo, evento que atualmente é o 010, ele vai passar a ser o 0100. O evento 0100 passará a ser 1000 e assim por diante. Ou seja, estamos adicionando um dígito a mais. Para os eventos que já existem, esse evento ele vai receber um dígito à esquerda, com exceção do evento 1, que recebe um dígito à esquerda, ou seja, o evento 1 salário continua sendo o 001, e o evento de líquido a receber, que atualmente é o 999, ele passa a ser o 9.999. Então, com exceção desses dois, os que recebem dígitos à esquerda, os demais eventos vão receber todos dígitos à direita. Uma outra vantagem dessa mudança, desse acréscimo de dígitos na tabela de eventos, é que nós abrimos então uma possibilidade maior de inclusão de eventos. Hoje a nossa possibilidade é de até 999 eventos. Com esta mudança, as possibilidades elas aumentam para 9.999 eventos.
Uma outra questão importante em relação a esta tabela, só um minutinho, só para voltar o slide aqui, é a questão dos eventos padrões. Nós temos uma tabela de eventos e temos também uma tabela de eventos padrões. Nós estamos eliminando do sistema a tabela de eventos padrão. Então, quer dizer, é uma tabela que deixa de ser duplicada e, ao mesmo tempo, eliminada do sistema. Eu sei que, em consequência disso, né, em contrapartida, vem a pergunta, né? Mas como que nós vamos saber quais são os eventos padrões? Nós estamos incluindo lá na tabela de eventos um novo campo. Esse novo campo na tabela de eventos é onde o usuário vai determinar se aquele evento ele é padrão ou não. É claro que nesse processo de conversão, nós vamos fazer isso para os eventos que já existem. Ou seja, lá no caso do evento 1, que é o salário, esse campo novo dentro da tabela de eventos, ou seja, lá no próprio evento, o sistema já vai converter ele automaticamente para o evento padrão salário. Isso será feito com todos os eventos padrões, todos os eventos que já existem hoje. Não vai haver necessidade nenhuma do usuário, na sua tabela de eventos atual, fazer essa padronização. Agora, é claro, caso o usuário venha a incluir um novo evento e esse evento seja padrão, aí então ele vai indicar do que se trata aquele evento, que ele também, além de ser um evento, ele também é um evento padrão. Ou seja, nós vamos transformar hoje duas tabelas do sistema em uma única tabela, eliminando a duplicação, passando a tratar esses dados por vigência. Ou seja, o sistema vai considerar os registros no cadastro de eventos, os dados conforme a sua vigência, ou seja, conforme o tempo, né, início e fim daquele cadastro. Ainda em relação a isso, só para a gente finalizar essa questão de vigência, nós estaremos também na versão 3.05.02, incluindo novos eventos padrões. Estão sendo criados novos eventos padrões. Por que esses novos eventos padrões serão criados? E quais são eles, né? Por exigência do e-social. São informações adicionais exigidas pelo e-social. Se observarmos lá a tabela de eventos do layout e-social, nós vamos ver que será necessário o usuário fazer um deparo da nossa tabela de eventos com a tabela de eventos do e-social na hora da integração dos dados. Nós vamos ver que muitos eventos, eles são não detalhados, né? Eles são, qual o termo correto que eu poderia utilizar? Eles são subdivididos. Então, os eventos aqui que estão novos, que serão implementados na versão 3.05.02. O Prolabore, de diretores empregados, o Prolabore de diretores não empregados, os honorários a conselheiros, a bolsa de estudo de médico residente, a bolsa de estudo ou pesquisa, a prestação de serviços referente a transportador autônomo. Olha só, nós vamos ter que separar a geração desse evento na folha de pagamento. Né? Hoje se usa o evento de contribuinte individual para poder pagar autônomo, para poder pagar transportador, entre outros. No e-social há um tratamento distinto, esse é o termo correto, há um tratamento distinto. Então, há a necessidade, para tanto, de se criar novos eventos padrões, para que cada informação seja tratada de forma distinta. Então, eu repito aqui, a prestação de serviços em relação ao transportador autônomo, as faltas em relação ao estagiário, nós já temos falta lá, mas existe na tabela de eventos padrão do e-social um evento distinto para as faltas do estagiário. O pagamento de dirigente sindical em relação aos seus proventos, a pensão alimentícia no 13º salário, a pensão alimentícia nas férias. Hoje nós temos um único evento de pensão alimentícia. Esse evento ele é utilizado em todos os cálculos do sistema. Agora nós teremos então eventos distintos para cada uma das situações. Um para a folha, um para o 13º salário e outro para férias. O evento de saldo de salário na rescisão contratual. Ou seja, hoje, quando o empregado é demitido, nós utilizamos o evento 001, que é o salário, para poder pagar o saldo de salário dele. Será, então, a partir de agora, usado um novo evento, o saldo de salário na rescisão contratual.
férias em dobro na rescisão, 1/3 de férias em dobro na rescisão e contribuição a outras entidades e fundos. Esse aqui são para os transportadores autônomos em relação ao recolhimento sobre terceiros. Vamos utilizar, então, um evento distinto para esse tipo de contribuição. No total aí de eventos novos que serão incluídos nesta mudança, né, nesse novo padrão que a tabela de eventos passa a ter, são 14 novos eventos. Em relação à folha de pagamento, essas são as principais, ocorreram várias outras melhorias, atendemos mais de 30 chamados nessa última versão, na 30501, mas as principais novidades do sistema, que já foram implementadas e que serão nos próximos meses, são essas que nós apresentamos agora aos senhores. Um bom dia a todos e bom trabalho. Eu gostaria de agradecer diretamente ao Cristiano por essa apresentação e esse trabalho que foi incluído na folha, ressaltando mais uma vez, é nossa vez, nós temos muito a que mostrar, e à medida que a gente mostra isso, nós estamos levando uma lição de casa para os nossos clientes fazerem. Todos os nossos clientes terão que se adaptar, absorver isso muito bem. Então é uma oportunidade de nós partirmos para a retenção de folha. O cliente, às vezes, estava reclamando de uma questãozinha ou outra na folha, e vai ter agora uma atribuição muito grande. Isso nos dá tempo e velocidade de estar resolvendo os casos específicos. Porque, nesse caso, ele é abrangente, geral e obrigatório, né? Porque, na realidade, a vigência é a obrigação do E-Social. Setembro de 2016. Parece longe, né? Parece longe, mas não é. Por quê? Eles vão ter que ir se preparando. À medida que eles vão se preparando, nós estamos justamente dando ferramentas para melhorar a folha de pagamento atual também. Essa é a questão, né? Então, a gente está como vanguarda no processo. E tem muita gente que, através de curso e programações do E-Social, e nisso aviso a rede, o Cristiano está aqui, nós podemos dar à distância, ou até presencial, depende, cursos do E-Social, porque tem mercado e oportunidade para isso. Ok? Eu acho que isso caberá também, aproveitando a Daniela do Marco que está aqui, Daniela, uma circular especial dando ênfase a isso aqui, porque o lado também, o lado da retenção, o lado comercial, não só o técnico, porque andou-se muito tecnicamente, certo? E eu pediria também à rede aproveitar essa oportunidade para mais CEAs ir experimentando a questão do banco de dados, com todas essas modificações e esses ganhos de tempo, nós vamos estar cada vez mais próximo da versão banco de dados, que hoje está sendo homologada e testada pelo Marcelo de Teófilo Ottoni, o Jairo, com os quais nós vamos ter um relacionamento mais próximo e uma verificação melhor já a partir da reunião de hoje, tá? Então, veja bem, eu acho que a gente caminhou em muita coisa nesse semestre, certo? Então, tá aí. E vou continuar lamentando os não presentes, porque as CEAs que não estão presentes numa reunião como essa, como é que vão receber essas informações? Esse negócio que vai ver em VT, depois, etc., eu não acredito muito nisso. E também dizer que nós adiamos propositadamente hoje a questão da escrita fiscal, porque ela tem conteúdos tão importantes quanto a folha, né, dentro desse aspecto, que deve ser ressaltado. Então, vai ser marcado um webinar para a escrita fiscal. Eu estou só adiantando que eles vão fazer as colocações oficiais a seguir. Tá, ok. Agradecemos o Cristiano e eu queria reforçar, pegar as deixas do banco de dados.
a Exact está empenhada aí em amadurecer esse produto, temos a CEAS que está nos ajudando, estamos convocando todas as CEAs que instalem o primeiro banco de dados, né? Nós temos uma estrutura especialmente aqui para poder acompanhar essas centrais de atendimento, nós temos algumas orientações, então, antes de vocês definirem lá, por gentileza, entre em contato conosco, pega a informação do que precisa no comercial e na parte técnica, tá? Nós pedimos que a gente leve para os escritórios, somente os maiores, mas de uma forma bem compensada. Vamos lá, vamos negociar com o pessoal, vamos pegar primeiro uma empresa, vamos fazer todo o trabalho do banco de dados, vamos dar lá uma validada junto com o cliente, entregou, vamos por mais 5, mais 10, mais 15, vamos aos poucos, tá? O banco de dados. É uma ferramenta nova para nós, é um processo novo para o cliente, a gente precisa amadurecer dentro desse processo em conjunto, tá? Inclusive, algumas informações técnicas precisam ser passado antes, né? Inclusive, estava conversando com o Cristiano, tem os limites de giga dentro do banco, tem aquela questão do como é o banco SQL, nós trabalhamos com o Express, uma empresa com tamanho, com a estrutura, como é o sistema sai com a versão free, se uma empresa lá que tem muitas informações, muita quantidade de dados, ela vai precisar adquirir um SQL, uma versão paga, né? Então, tem algumas ponderações, principalmente técnicas, mas que não atrapalha nada, é só uma prevenção. Então, reforçando o pedido, vamos todos para o banco de dados, não tem mais volta. O mercado pede. Eu só anotei aqui também, você falou sobre o blog, né? Eu solicito que a Central de Atendimento compartilhe esse blog. Nós, todo dia, tem notícias dos nossos produtos. Compartilhe com seus clientes. Lógico que o nosso blog é público, então qualquer cliente vai ter o acesso. Mas a gente pode compartilhar com a sua carteira de clientes, né? Vamos multiplicar isso, a gente precisa estar na janela web, tá? Então, peguem lá e repassem. Eu vejo bem quem acompanha isso bastante, eu posso falar aqui, é o Lázaro, que eu vejo compartilhando bastante, o Fábio Augusto, vou pecar aqui se eu não falar outros, né? Mas eu peço já desculpa, mas o que eu lembro de momento aí, tem aí uma meia dúzia de CAs que já faz esse trabalho, e a gente solicita que repliquem isso também. Bem, agora para o fechamento do dia de hoje, e não esquecendo, e reforçando, ia ter uma apresentação da parte escrita fiscal no dia de hoje. Porém, o conteúdo dessa versão é bem grande, não vai dar tempo hábil, não vai ter tempo hábil para o dia de hoje. Vai ser remarcada ou para essa sexta-feira ou um dia bem próximo, tá ok? Bem, fechando o semestre, toda a estatísticas do nosso plano de objetivos de metas foi explanado aí hoje e não podemos deixar para parabenizar as centrais de atendimento que foram destaque no mês de junho, né? Aqui nós temos os destaques de vendas, né? Mas também a gente não pode deixar daquelas campanhas que foram efetuadas. Parabenizando aí o Teófilo Otônio, o Marcelo, que é um dos nossos companheiros e parceiros na implantação de banco de dados. Parabéns ao Marcelo. O Caribé, lá de Onápolis, e a equipe dele. A equipe da Pontual, Joani, a Geisa. O pessoal da Micros, o Eus, o Adriano, o Danilo. A Stalsoft, que é lá de Ourinho, que é a Maria Tereza, o José e a Diva. Os meninos lá da Exarril, o Claudião, o Marco e o Michel. O Clênio de Timbaúba, lá em Pernambuco. O Fábio e o Eduardo, né, de Assis, essa é a pessoa que eu agora comentei, que é da Gonçalves Locadora. O Jean, lá de Arapiraca, em Alagoas. O Renan, uma CA nova nossa, lá em Barreiras da Bahia, também se destacando já aí nos destaques de vendas no mês de junho de 2015. Mais uma vez, agradecemos aí a participação da CEAS presente virtualmente, lamentando a ausência dos demais.
E deixando aqui, né, virando a página do semestre, e em seguida, além da pontuação do POM, já também teremos as metas para o segundo semestre. Mais alguma coisa, doutor Romeu? Ok. Então, a equipe presente aqui, né, na presença do doutor Romeu, nosso diretor, a Daniela, a Raquel, e nossa amiga lá de Curitiba, a Melissa, desejando já felicidade e muito sucesso lá em Curitiba. Obrigado, encerramos o evento do mês de julho.